A todas vocês, é um privilégio ver a plateia cheia. E eu vou confessar para vocês que o meu coração está explodindo, taquicardia mesmo, tá? Então eu já quero de imediato compartilhar com vocês. E também uma honra para mim poder ser a primeira palestrante, poder começar a abrir esse evento que tem muito a contribuir, muito vai ser falado. E olhem o título da minha palestra, O Caos que me pariu. Eu quero começar essa palestra com uma pergunta. Qual de vocês já teve aquele dia em que você sentiu que o chão sumiu dos seus pés? Porque todas nós já tivemos uma. E quem ainda não teve, vai ter ainda. Não que eu esteja emanando que isso aconteça, não. Porque eu estou vendo adolescente da plateia e isso faz parte da vida. Então, nada do que eu vou contar aqui, nada do que eu vou compartilhar aqui com vocês aconteceu sem um propósito. Eu acredito profundamente na força de Deus, que Deus tem propósito em nossas vidas e que muitas das vezes coisas acontecem que a gente não entende naquele primeiro momento, mas a gente vai entender logo à frente. E posso dizer para vocês que em muitas das vezes em que o meu chão sumiu, foi esse Deus Criador, esse governador espiritual, quem me sustentou e me amparou. E foi Deus também que me mostrou que o caos, ele pode ser uma ferramenta de reconstrução divina. Quantos de nós já acordamos um dia, olhamos no espelho e não nos reconhecemos mais? E aí eu vou passar para esse slide aqui. Quantos de nós já acordamos um dia, olhamos no espelho e não nos reconhecemos mais? O corpo está ali, o rosto é o mesmo, mas o olhar está cansado. Cansado de sustentar o que já morreu, cansado de sorrir quando na verdade quer gritar, cansada de cuidar de todos e esquecer de nós mesmas. Porque nós, mulheres, a gente tem muito isso. A gente cuida de tudo e de todos, tudo e todos, e muitas das vezes a gente esquece da gente mesma. E eu conheço muito bem esse lugar. E com essa palestra, eu quero trazer para vocês que o caos, ele não veio para te destruir. O caos, na verdade, ele veio para te parir. E esse parir, por que eu usei esse termo? Porque o parir remete a nascimento. E nascimento é justamente uma criança acaba de nascer e ele tem toda uma vida, é um recomeço, é uma história que se começa. Só que tem momentos na vida da gente que esse caos, ele nos provoca rupturas. Vamos chamar assim, quando a vida desaba. E eu posso dizer para vocês que em muitos momentos eu também já precisei me reinventar. E eu posso dizer que não foi fácil. Teve medo, teve solidão, teve angústia, teve traumas, teve muitas outras coisas. Quantas das vezes eu estava indo para o escritório, eu estava indo para a escola buscar os meus filhos, eu me olhava naquele retrovisor do carro e eu não me reconhecia mais. Quantas vezes eu acordei de madrugada, andava pelo apartamento e já não me reconhecia mais. E eu fui chegando à conclusão que estava ocorrendo uma ruptura dentro de mim. Não porque eu escolhi, não porque eu queria, mas porque a vida vai nos conduzindo, muitas das vezes para alguns rompimentos. Eu estava ali, dona de casa, profissional, e vivendo, tentando equilibrar tudo, mas fui perdendo de mim mesma. E muitas das vezes esse caos, ele desorganiza aquilo que não nos serve mais, aquilo que é raso, para trazer o que é sólido, para trazer o que é forte. Porque coragem não é ausência de medo, gravem nisso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar o medo nos olhos e ir com medo mesmo. Em muitos momentos da minha vida, diante dessa ruptura, como eu sou muito inquieta, eu desenvolvi um método, o método REM, que me ajudou a fazer essa travessia desses momentos de caos, desses momentos de ruptura.
E esse método REM, o que ele significa? Ele é composto por 3 palavras: ruptura, essência e movimento. Onde ruptura significa romper para ressurgir, onde essência significa redescobrir-se sem máscaras, e o movimento é exatamente agir com intenção. Porque quando a ruptura chega também o silêncio. E quando esse silêncio também chega, também vem com ele a possibilidade, a oportunidade de nós nos redescobrirmos. Por quê? O movimento, esse movimento, ele gera em torno de nós toda uma ação, todo um fazer, todo um novo que está por vir. E nesse passo, dentro desse meu método, que muitas das vezes eu me abracei a ele, eu me agarrei a ele, diante dos meus medos, das minhas inseguranças, eu sustentei, eu buscava o R, que era a ruptura que eu sabia que eu tinha que romper, eu buscava o E, que eu sabia que eu tinha que tirar as minhas máscaras, e eu buscava o M. Eu sabia que eu tinha que movimentar, porque se eu ficasse parada ali, não ia dar certo. Porque a coragem, ela é treinada todos os dias. A coragem é um músculo que precisa ser exercitado todos os dias. Assim como o nosso coração. O nosso coração não é um músculo que precisa ser exercitado? A coragem também. E dentro desse contexto, eu quero convidar vocês a movimentar, a fazer, a executar, a mexer. Porque quanto mais a gente move, mais as coisas acontecem. Mais o universo conspira a nosso favor, porque ele entendeu que nós estamos prontas para rompimentos e muitas das vezes para grandes mudanças das nossas vidas. E esse caos é o melhor professor que existe. Ele ensina o que nenhuma calmaria nos ensina. Ele ensina desapego, ele ensina coragem, ele ensina prosperidade, ele ensina movimento. Ser mãe, ser mulher, ser mãe, ser empreendedora é quase sempre estar no olho do furacão. Porque a gente tenta equilibrar tudo. A gente tenta equilibrar carreira, a gente tenta equilibrar vida pessoal, a gente tenta equilibrar espiritualidade. E a gente ainda tenta sorrir. Tudo bem que muitas das vezes esse sorriso sai torto. Porque muitas das vezes também, enquanto nós estamos aqui ao telefone falando com o cliente, nós estamos com a outra mão carregando a mochila do filho, porque a gente está levando para a escola, enquanto isso o nosso café já esfriou há muito tempo. Né? E tem dias que esse caos parece que é muito maior. Só que a gente tem que verificar que é exatamente nesse dia também que o nosso propósito tem que ser maior. O nosso propósito tem que falar mais alto. Porque nós não somos fortes porque damos conta de tudo. Nós somos fortes, nós mulheres somos fortes, exatamente porque, mesmo assim, mesmo em face do cansaço que nos é inerente todos os dias, a gente escolhe amar, sorrir e recomeçar. Vocês não concordam? Não é porque não é sobre sobreviver, é sobre ressignificar. A vida não é uma escola, não é todo dia, não é uma sequência de prova todos os dias que nós temos que passar na vida, no nosso dia a dia. Na verdade, ela pode ser uma escola de sentido. E esse ressignificar é justamente a gente ter a sabedoria de olhar o nosso passado, olhar sem trauma, verificar que aquela dor foi um movimento que hoje, de repente, foi a mulher forte na qual você se transformou. Mas só que para isso, a gente volta a dizer, o caos ele tira o que é raso exatamente para florescer, para prosperar aquilo que é novo. Só que para isso, volto a dizer, nós precisamos do movimento do método REM. Porque se nós ficarmos paradas esperando cair do céu, isso não vai acontecer. Porque ambiência gera movimento, movimento gera ambiência. Essa frase é muito significativa, porque o que você cria dentro de você é justamente o que molda o seu redor. Aquilo que você cultiva internamente é o que você floresce ao seu redor. Então aqui eu convido vocês a mudar a energia de vocês, a mudar a vibração de vocês. Porque quando você faz essa mudança,
a mudança ela acontece naturalmente, porque o cosmos, volto a dizer, ele entende que nós estamos preparados para mudar, para prosperar, para fazer rupturas em nossas vidas. Quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, o mundo muda. Não é porque o mundo se transformou, é porque o seu olhar de dor se transformou. Porque você não é o que você deseja, você é o que você vibra. Então, quanto mais a gente vibra fé, propósito, resiliência, prosperidade, você pode ter certeza que o mundo vai girar ao seu redor para que coisas boas também aconteçam. E essa frase, eu gosto muito dela. A única coisa que devemos temer é o medo. Justamente porque o medo, ele nos limita. Limita em muito. Hoje mesmo, se eu tivesse deixado o medo me vencer, eu não estaria aqui falando com vocês. Não estaria. E confesso também, eu pensei em desistir. Mas aí eu falei, doutora Vânia vai ficar brava comigo. Eu não posso. Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês para fechar os olhos junto comigo. Imaginem uma chama dentro do coração, nascendo dentro do coração de vocês. Imaginaram? Agora eu convido vocês a imaginarem essa chama ainda maior dentro do coração de vocês. Agora vocês podem abrir os olhos. Essa chama é a lembrança de quem você é. Daquela mulher que achou que não daria conta e que ressurgiu e que enfrentou um mar revolto. Porque uma das coisas mais lindas que existe é a coragem de uma mulher que se reinventa. É o grito mais lindo de uma mulher, é aquela que teve a coragem de se reinventar. Em muitos momentos da minha vida, eu precisei vencer os meus medos, como por exemplo no ano de 2010, para eu enfrentar uma gestação trigemelar, já que eu sou mãe de trigêmeos. Em 14 de outubro de 2014, eu precisei vencer os meus medos para descer 19 lances de escadas com os meus filhos à época, com 4 anos de idade, em que o nosso prédio pegou fogo. E a gente viu a morte muito de perto. Foi preciso vencer os meus medos no ano de 2018 para eu abrir um escritório de advocacia e começar do zero, sozinha, sem nenhum cliente, sem ninguém, eu e a minha coragem. Foi preciso vencer o meu medo no ano de 2020 para eu enfrentar uma separação após 20 anos de casada, em meio à pandemia, com 3 filhos pequenos. Foi preciso vencer os meus medos para no ano de 2024, um pouco antes, na verdade, eu me lançar no digital, entrar na advocacia digital, no marketing digital, no tráfego pago, expor a minha cara, falar, ser criticada, porque em muitos momentos eu fui chamada de blogueirinha. Ai, nossa, você posta tudo. Então, assim, é desafiador você se lançar no digital. E outra coisa também muito importante. Eu precisei vencer os meus medos no ano de 2024 para abrir uma sociedade e foi mais coragem ainda para eu encerrar essa sociedade agora em 2025 e ficar claro na minha mente de que o empreender é uma carreira solo para mim. Que empreender, pelo menos para mim, de fato predomina aquilo que predomina no mercado, que é solitário. E mais, foi preciso muita coragem também da minha parte, vencer os meus medos, meu medo, para escrever e publicar o meu livro no começo deste ano com o título de Advogada, Divorciada e Mãe de Trigêmeos. E agora? Dicas sem juridiquês para se reinventar em tempos difíceis. Tiveram pessoas que disseram assim para mim: ah, história linda todo mundo tem. Eu ouvi isso de várias pessoas. História linda todo mundo tem. Mas tudo bem. Aí eu pergunto, quem teve a coragem, foram poucos que tiveram a coragem de contar sua história, fazer a autorrevelação, porque a crítica vem. Mas, maior que tudo, foi preciso vencer os meus medos e a minha coragem para estar aqui falando com vocês. Então, eu tenho certeza que Deus lá de cima olhou e disse: essa vai me dar trabalho, mas ela vai também dar testemunho. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês com toda a segurança que existe: nenhuma de nós
podemos encorajar e inspirar outras mulheres sem que antes nós vençamos os nossos próprios medos. E eu carrego dentro de mim um grande propósito e missão, que é ajudar pessoas. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. De 2018 para cá, eu já atendi mais de 10 mil casos no meu escritório, tanto administrativo quanto judicial, ajudando e efetivando o direito de pessoas, como aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade e diversos outros benefícios previdenciários, com o propósito de ajudar pessoas. Eu estou aqui agora falando para vocês porque eu carrego dentro de mim. Se eu puder ajudar uma de vocês, com a minha história, com a minha coragem, com a minha motivação, com a minha inspiração, com o meu entusiasmo, eu saio daqui satisfeita e feliz. E eu vou dizer mais também para vocês. Uma mulher que renasce do caos é uma mulher que renasce extremamente perigosa. Sabe por quê? Porque agora ela sabe quem é. E, nessa minha travessia, eu sou uma leitora, eu gosto muito de ler. Eu quero indicar 3 livros, na verdade 4 livros para vocês, que me ajudaram em muitas encruzilhadas, me colocaram, na verdade não me colocaram, me tiraram de muitas encruzilhadas. Eu Sou as Escolhas que Faço, da Ellen Luna. Esse livro é simplesmente fantástico. A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Esse livro, gente, pensa numa sobremesa maravilhosa. É este livro. Eu quero indicar também para vocês A Coragem de Ser Imperfeita. Esse livro, ele enriquece a alma, ele nos enriquece. E eu quero indicar para vocês também, não menos importante, o meu próprio livro. Este livro eu trago muitos acontecimentos que podem ajudar vocês. E eu esqueci do slide. Não, tá aqui. E eu gostaria que vocês apontassem os celulares de vocês para esse QR Code, me seguissem no Instagram, porque como eu disse para vocês, é preciso coragem para a gente se lançar no digital. E quanto mais a gente se movimenta, mais gera engajamento, mais gera movimento e ambiência. Então, por favor. E obrigada, corajosas.